a transcrição, né, esse é apenas um pedaço dessa fala que o Adorno fez em 1968. Desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje em dia. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. E não apenas por não terem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos termos correspondentes aos conceitos de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por um impulso de destruição que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda essa civilização venha a explodir. O Adorno vai advogar de que a função primeira da educação é evitar que o Holocausto volte a acontecer. A função primeira da educação é impedir que nós sejamos todos entregues à barbárie. Eu sou uma educadora. Eu estou dedicando a minha vida, o meu fazer, para isso. Eu espero que a gente saia daqui com todos vocês multiplicadores. E para que a gente saia daqui com 701 educadores, multiplicadores e guerreiros contra a barbárie. Então vamos dar início. Eu peço desculpas, eu vou me sentar, já tenho pino na bacia, gente. É muito difícil para alguém da minha idade. Então, eu vou acompanhar essa aula que eu havia preparado para uma turma de 40 e eu peço infinitas desculpas se eu estiver de costas para alguém. Me perdoem, não acontecerá mais. Então, vocês foram convidados a uma aula, uma exposição aberta chamada Quem Tem Medo de Cassandra Rios? E talvez seja bom que eu comece a aula com um spoiler. A gente não veio falar sobre Cassandra Rios. Bom, dentro dos estudos de cultura, eu tive uma professora que marca a minha trajetória, eu falo sempre dela, o vídeo que foi ao ar hoje no canal tem um pequeno agradecimento, também uma menção a uma coisa que ela sempre nos ensinava, Maria Elisa Sevasco, e não posso me emocionar, me dá um segundo. Falar desses professores mexe muito comigo. Maria Elisa falava o seguinte: basicamente, se você precisar explicar para alguém o que são estudos de cultura, você explica dessa forma. Eu vou falar em inglês e depois eu volto, tá? Para o português. Então, we think. How come they think the way they think? A gente pensa sobre como é que pode essas pessoas pensarem do jeito que elas pensam. E aí eu dou início à minha aula. Eu cumprimento a todos, talvez já revelando um grande spoiler sobre o nosso encontro de hoje, não falaremos nada sobre Cassandra Rios, que nasceu em 1932 e morreu em 2002, e que na verdade se chamava Odete Rios, e que foi a primeira autora mulher e brasileira a vender mais de 1 milhão de livros no Brasil. Chora, Clarice Lispector. Aliás, existe um documentário excelente gravado em 2013 que se chama Cassandra Rios, a Safo de Perdizes. Isso porque, além de suspense e ficção, Cassandra também escrevia romances eróticos e lésbicos. E talvez vocês gostem de saber que ela foi a autora mais censurada durante a ditadura civil-militar do Brasil, de 64 a 85, tendo no total 36 dos seus 50 livros publicados censurados. Isso sem contar fora algumas edições clandestinas. Como nos conta o professor da Universidade Estadual de Londrina, Rodolfo Londero, autor desse livro que está aparecendo nos slides, Pornografia e Censura, Adelaide Carraro, Cassandra Rios e o Sistema Literário Brasileiro nos anos 70. Ok.
Então, dona Rita, você está me dizendo que eu vim para uma aula chamada Quem Tem Medo de Cassandra Rios e a gente não vai falar de Cassandra Rios? Não. A gente vai falar de quem tem medo. A gente vai falar quem são essas pessoas que fizeram com que a pessoa mais censurada da ditadura militar não fosse o Marighella. A pessoa mais censurada da ditadura militar não fosse quem tinha ideias políticas. A pessoa mais censurada da ditadura militar é uma mulher lésbica, trabalhadora da cultura. Corta para 2020. São as mesmas pessoas. É a mesma censura. Alan Sinfield é um autor de estudos de cultura que tem um livro chamado Gay and After. Isso não está no slide, chamado Gay and After. No qual o Alan vai contar pra gente que falar sobre a história do mundo, e isso todo mundo já fala, é falar sobre a história do dinheiro. E que conforme a gente avança o dinheiro de mão, a gente avança a inserção das pessoas na sociedade. Na época que ele publica o livro, nos anos 80, ele está falando sobre o surgimento de um mercado consumidor gay. E o Pink Money, e a cantora gay, e o livro gay, e a drag queen dando, entendeu? E aí ele fala, tá, chegamos aqui, gay, and after, o que vai acontecer depois? Quando a gente olha para a ditadura militar, civil-militar brasileira dos anos 60, 70 e 80, a pessoa que foi mais alvo de repressão era quem estava começando a ter uma voz. E por estar começando a ter uma voz, tinha muito o que denunciar. A ditadura, com um órgão especial para isso, agora a gente não tem mais um órgão especial para isso. E é por isso ainda. Mas não vamos ter. A gente vai sair daqui e fazer muita coisa. A ditadura, que tinha um órgão especial para isso, ela censurou de forma declarada uma mulher lésbica. Corta para 2020. E é importante que vocês pensem quem está sendo mais censurado agora. Quem precisou fugir do país? Quem já foi assassinado? Marielle está presente. E rememorando isso, a gente consiga ver como o ódio acompanha o dinheiro. E se uma nova faceta subjetiva ou objetiva da população começa a ter dinheiro e no sistema capitalista voz, ela vai ser suprimida, porque ela tem muito o que denunciar. Continuo. A brincadeira que aqui eu proponho é exatamente a mesma que Edward Albee, que era gay, norte-americano e dramaturgo. É exatamente a mesma que ele propôs em uma das suas peças de arrasar quarteirão. Quem tem medo de Virginia Woolf? Quando Edward Albee publica essa peça, quem tem medo de Virginia Woolf? Ele não vai falar da Virginia Woolf em nenhum momento da peça. Mas ele vai falar sobre um casal de meia-idade que tem muita coisa mal resolvida da pele para dentro. E quem tem medo da Virginia Woolf é quem, ao lê-la, se depara com o próprio abismo. E quem tem medo de Cassandra Rios é quem, ao proibi-la, se depara com o próprio abismo. Aqui eu faço um adendo. Escrevi isso agora, antes de vir para cá. Amanda Palha, mulher, transexual e uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, vivas aqui no Brasil, ela participou do evento da Boitempo, Democracia em Colapso. E aqui eu trago uma fala dela para que eu consiga falar sobre o que eu estou falando, sobre quem tem medo de Cassandra Rios, e depois fazer a minha exposição. Bom, no evento ela disse o seguinte: não existe forma revolucionária de fazer família, ponto. Porque quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, e a gente
entrou numa longa batalha desde os anos 90 de se colocar numa posição defensiva e de dizer: não, a gente não quer destruir a família, a gente só quer amar. Ou então: não, eu não tenho nada a ver com promiscuidade, eu até caso, eu até construo família, eu até adoto os filhos que você abandonou. Só que isso é um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história da constituição do movimento LGBT na América Latina. Essa declaração violenta a história dos ganhos e das lutas feministas na América Latina. Vou continuar, depois eu explico. Então, cabe a nossa radicalização em afirmar com todas as letras o que é nossa estratégia política, crítica e antissistêmica. Ah, vocês querem destruir a família? Sim, queremos. A gente quer destruir a família onde existe trabalho de gênero, onde a mulher faz jornada quádrupla, onde o Brasil é o 5º país líder em feminicídio do mundo. Feminicídio significa mulheres são assassinadas porque são mulheres. Feminicídio significa elas são assassinadas por seus cônjuges. E não fala cônjuge, tá, Sérgio Moro? Elas são assassinadas por seus ex-maridos, elas são assassinadas por seus namorados. É essa família que a gente quer destruir. Continuo. E se a gente não quer, a gente não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão em corrigir a nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa é a retórica da direita. Eles dizem: vocês só são uma ameaça se vocês quiserem mexer na família. Vocês só são uma ameaça se quiserem desregrar o sexo, se quiserem desnormatizar o desejo, tirar as normas, né? Vocês só são uma ameaça se mexerem nisso aqui. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer: não, eu não quero ser uma ameaça? Porque se a gente quer ser uma ameaça, o caminho está todo traçado. E é ali que a gente precisa mexer. É ali que a gente vai mexer. Não existe família tradicional sem violência. Acabar com a família não significa acabar com as organizações de proteção e ajuda mútua, mas desregular o trabalho de gênero, os papéis sociais de produção e reprodução da vida material e a emancipação do desejo. Se a gente está aqui para falar sobre censura, a gente precisa falar sobre quais desejos são censurados na nossa sociedade. Os desejos que não produzem mais trabalhadores. Todo desejo que não é para produzir mais gente para a roda do capitalismo gerar, é censurado. E lutar para que a gente tome nas mãos os nossos desejos, para que eles nos atendam e não atendam o sistema, é uma luta do nosso tempo. E se tem algum marxista tradicional aqui querendo me chamar de pós-moderno, prazer, pós-moderno. Vamos lá. Estou só falando isso porque a Marina Moscovitch publicou no blog da Boitempo um texto esse mês chamado A Função do Marxismo é Desregular o Sexo. E ela foi atacada de todos os lados. Né? Falar que a Cassandra Rios foi a pessoa mais censurada do Brasil porque ela desregula o desejo, ela tira as regras do sexo, ela dá voz à mulher, ao desejo da mulher, ao sexo da mulher, que atende outra mulher. E toda beleza, e todo corpo, e toda sexualidade que não atende os interesses do homem branco, heterossexual, detentor, são censurados. E é contra isso que a gente precisa lutar também. Bom, toda vez que alguém me pede para preparar uma fala em um evento, eu costumo recorrer a um recurso que me é muito caro e útil, e que foi passado a mim através de uma herança na graduação de letras na USP. A nossa célebre galeria de críticos culturais nacionais e internacionais. Aqui, para citar alguns: Antônio Cândido, Roberto Schwartz, Alfredo Bozzi, Raymond Williams. Eles têm o hábito de se perguntarem que horas são.
para tentar, a partir de um agrupamento mais ou menos instintivo das suas percepções da realidade e dos seus tempos presentes, pensar uma crítica concreta da situação concreta. Ai, que leninista ela! Então, é assim que a gente faz, ou é assim que me ensinaram a fazer estudos de cultura, perguntando que horas são, e tentando apontar para as pessoas que horas são. O vídeo que sai hoje no canal se chama A Realidade é Subjetiva. E o que a gente está fazendo aqui é uma educação contra a barbárie e é me certificar de que o óbvio está sendo dito. E de que todo mundo aqui seja capaz de ver o que eu estou vendo. Para que todo mundo aqui me ajude a lutar. E para que, se a gente lota com quase 1000 pessoas uma sala num dia de semana, a gente consegue fazer muito mais. Para que eu possa lançar uma reflexão aqui, no Instituto Temporário de Pesquisa sobre a Censura, eu começo o meu trabalho desfazendo o meu trabalho. Nenhuma reflexão acerca do nosso tempo pode permanecer intacta após o acontecimento de 16 de janeiro de 2020. Quando, no Brasil, o agora ex-secretário da Cultura, Roberto Alvim, construiu e tornou público um discurso oficial com citações diretas ao nazismo. Alvim chegou a recriar o cenário idêntico aos dos registros fotográficos de Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Adolf Hitler e um dos idealizadores do nazismo. Em matéria especial e em caráter de urgência, no dia seguinte ao acontecido, a professora historiadora doutora Keila Ginsburg escreveu à Associação Nacional da História. Vou citá-la. Ontem à noite, o agora ex-secretário especial de Cultura Roberto Alvim, ao lançar os prêmios de patrocínio às obras artísticas, fez uma fala nacionalista, diretamente inspirada em um discurso de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista de Hitler. Nela, Alvim defendeu que a arte brasileira deve seguir aos nossos mitos fundadores, que, segundo ele, seriam a pátria, a família e a ligação com Deus. A bicha, o Roberto Alvim, que jura que é hétero, a bicha só esteve. É preciso lutar para que essas pessoas também possam se libertar, tá? Porque elas são como elas são, porque elas não podem ser como a gente é. É preciso lutar. E aí assim, chamo aqui a Simone de Beauvoir. Simone! No segundo sexo ela fala, liberdade é querer o outro livre também. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Vamos lá. Gente, e aí, antes, o slide era todos os literários que eu venho falando até aqui. Porque se o DOPS entrar aqui, eu falo, não é uma aula de literatura, calma, posso explicar. Então, então, o Roberto Alvim, quando ele fala que os mitos fundadores brasileiros são a pátria, a família e a nossa ligação com Deus, ele só esqueceu que o único mito fundador brasileiro foi escrito em 1928 pelo Mário de Andrade, e ele se chama Macunaíma. E quem já leu Macunaíma sabe que o único mito fundador brasileiro é sobre ancestralidade indígena, miscigenação e paganismo místico, além de muito tesão. Bom, ele diz que as virtudes da fé e da lealdade, do autossacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Tudo isso com trilha sonora ao fundo de uma ópera do Richard Wagner, um compositor alemão celebrado pelo Hitler e que teve grande influência na formação ideológica do nazistinha.
O ex-secretário que assumiu, afirmando que colocaria em prática uma máquina de guerra cultural, ainda disse que assinaria embaixo das declarações de Goebbels. Cabe lembrar que a apologia ao nazismo é um crime pela legislação brasileira desde 1989. E para quem não sabe, apologia ao nazismo é o ato de promover ou participar sob qualquer argumento ou meio das ideias, das doutrinas e das instituições adotadas pelo Partido Nazista. De novo, comunismo é o que acabou com o nazismo na Europa. Comunismo é a ideologia que nos ajudou a vencer esse monstro. Nazismo é crime. Não caiam em nenhum discurso falacioso de ter teoria da ferradura, que extrema-direita e extrema-esquerda se igualam. E, por favor, lembrem, o que foi praticado por alguns líderes que se diziam comunismo não chama comunismo. O Marx não falava sobre nada disso. O Engels não falava sobre nada disso. A Primeira Internacional não falava sobre nada disso. Agora, o nazismo é um conjunto de ideias que pregam o extermínio. Eles falavam tudo isso. O nazismo é crime. Vou continuar. Portanto, utilizar Goebbels em um discurso oficial, depois ainda afirmar que assinaria embaixo do que ele escreveu, é apologia ao nazismo e, portanto, é crime. E, portanto, Alvin é um criminoso. Além disso, é muito importante que a gente perceba por que essas ideias são tão perigosas. Elas partem do princípio de que a arte e a cultura devem expressar um pensamento único, o do governo. E elas também advogam que quem não está de acordo com as ideias do governo representa o mal, o inimigo que deve ser combatido e eliminado. Eu gostaria de fazer uma pausa para que a gente relembrasse as estatísticas brasileiras. Nós somos o 4º país que mais assassina defensores de direitos humanos. E, de novo, quem mandou matar a Marielle? Não há nada mais antidemocrático e mais perigoso do que isso. Goebbels, que ficou famoso por ter cunhado a frase "uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade", foi nomeado ministro da propaganda de Hitler em 1933, o ano em que os nazistas chegam democraticamente ao poder. Não se esqueçam, os nazistas foram eleitos. Eles foram eleitos após propagar e divulgar pelo WhatsApp, com imagens de uma madeira de piroca, uma ideia de que eles eram a única alternativa para o renascimento da civilização alemã. Qualquer semelhança, né? Mera coincidência. Uma mentira contada. Ele foi nomeado em 1933. Nesse mesmo ano, ele criou uma campanha para queimar os livros que ele considerava livros subversivos. Para quem não está familiarizado, livro é essa coisa com um montão de coisa, um amontoado de coisa escrita. Ao queimar os livros subversivos, ou seja, que representavam ideias opostas àquelas adotadas pelo nazismo, obras, autores, alemães e estrangeiros, são recolhidos pelo governo e queimados em praça pública. Não, vocês não me entenderam errado. Obras e autores, alemães e estrangeiros, foram recolhidos e queimados. Eu estou falando sobre os campos de concentração. Goebbels atacava a imprensa. Aqui eu gostaria que a gente pausasse e se lembrasse dos dados do Bolsonaro e do aumento das ofensas à imprensa no Brasil. E dele falar para um jornalista, você tem uma cara terrível de homossexual. Comprovante? Cadê o comprovante de que tua mãe deu pro teu pai? Salvar o meio ambiente? É só cagar um dia sim, um dia não. Goebbels queria controlar
a produção artística em todos os seus aspectos. Ele era responsável pela propaganda do governo e por controlar todos os bens culturais que chegavam à Alemanha. Goebbels achava que o cinema era especialmente importante de ser controlado. Será que eu preciso falar da Ancine? Será que eu preciso falar que até agora não teve Drag Me as a Queen, temporadas 3 e 4? Porque a gente está lutando contra a censura? Será que eu preciso falar de todos os editais que foram cancelados, todo o dinheiro que foi congelado, todos os empregos que foram perdidos e todas as ideias que nunca serão passadas? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Bom, ele baniu filmes com os quais ele não concordava e ele exigia filiação ideológica daqueles que trabalhassem nos filmes que fossem financiados pelo governo. Um beijo, Regina Duarte. Ou seja, só quem fosse nazista receberia financiamento do governo. Qualquer semelhança com o bolsonarismo não é mera coincidência. No início da Segunda Guerra Mundial, Goebbels passou a se dedicar especialmente à propaganda antissemita contra os judeus. E em 1940, ele estreia um filme que ele produziu, focado em disseminar o ódio aos judeus, chamado O Eterno Judeu, onde ele compara os judeus a animais. E ele diz que se a Alemanha perdesse a guerra, os judeus dominariam o país e escravizariam os verdadeiros alemães, os cidadãos de bem. Os alemães puros, tá? Então, aqui eu preciso falar. Vocês lembram da mamadeira de piroca? Vocês lembram que a mamadeira de piroca é: se a gente perder as eleições, essas pessoas vão dominar o país. E se elas dominarem o país, elas vão subjugar a verdadeira raça brasileira, que é sobre nação, família e ligação com Deus. Que vida de bosta. Bom, vamos lá. Para quem acha que palavras e ideias não importam, eu faço questão aqui de defender os estudos de cultura. Foram essas palavras e essas ideias que resultaram em 6 milhões de judeus brutalmente torturados e assassinados dentro da Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. As ideias e as palavras guiam, norteiam e se transformam nas ações. E é por isso que a nossa guerra é sempre cultural e material. E é por isso que lutar contra a censura é um dever nosso. Ixi, me perdi. Tá, já me achei. Bom, influenciado pela propaganda nazista idealizada por Goebbels, boa parte da sociedade alemã passou a compartilhar das ideias antissemitas e acreditar que os judeus não pertenciam de fato à sociedade alemã. Talvez aqui eu preciso mostrar para vocês os dados das últimas eleições. De quantas pessoas, de repente, começaram a defender discursos como "é da boca para fora". E quantas pessoas começaram a defender discursos como mito, bandido bom é bandido morto. E que passaram a endossar e acreditar nesse tipo de discurso. Continuo. É por isso que as manifestações de repúdio da sociedade civil contra o discurso de Alvin são importantes. Até porque, apesar do secretário ter sido demitido, é importante que se lembre que esse discurso não é um fato isolado desse governo. Vocês lembram das fotos do Bolsonaro ao lado de nazistas, né? Vocês lembram da Ku Klux Klan declarando apoio ao Bolsonaro durante a sua campanha. Censura às artes, ataque aos artistas e tentativa de restringir a liberdade de expressão vem acontecendo desde o início do governo. Todo governo com tendência autoritária ataca as artes e os espaços por excelência do exercício da liberdade. Além disso, não é a primeira vez que esse governo falseia a história e desrespeita diretamente a memória das vítimas do Holocausto. Quando o Bolsonaro foi a Yad Vashem no ano passado,
que é um museu memorial em homenagem às vítimas do Holocausto em Jerusalém, Bolsonaro insistiu na tese absurda de que o nazismo foi um movimento de esquerda. Só para lembrar, essa tese é falsa. O nazismo foi um movimento de extrema-direita que surgiu na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Adolf Hitler chega ao poder em 1933 com um discurso eugenista sobre limpar a raça humana, que ataca o liberalismo e as esquerdas. Como todo mundo sabia, ele não estava brincando, não era da boca para fora. Hitler iniciou seu governo caçando o Partido Comunista e os seus líderes foram presos, torturados e confinados em campos de concentração. Aqui no Brasil, o Eduardo Bolsonaro, filho do vocês sabem quem, tem uma proposta de lei de que o MST deve ser considerado terrorismo e de que o comunismo deve ser criminalizado. É uma cartilha e ela está sendo seguida página a página. Isso foi apenas o começo. Acreditando serem racialmente superiores, os nazistas empreenderam uma política de extermínio sistemático dos judeus, a quem consideravam racialmente inferiores. Tudo isso começou com palavras de ataque à cultura e às artes. Quando ele esteve... Quando ele esteve no Yad Vashem, em abril do ano passado, Bolsonaro perdeu a oportunidade de homenagear as vítimas do nazismo como todo mundo. E ele perdeu a chance de aprender sobre o que foi o nazismo. Os nazistas encarceraram, torturaram e escravizaram ciganos, eslavos, homossexuais, socialistas e comunistas, entre tantos outros. A negação desse fato é um desrespeito flagrante à memória daqueles que sofreram e morreram no Holocausto, assim como a citação de Goebbels e o elogio a essas ideias também é. É bom lembrar que, assim como aconteceu hoje, é importante que a sociedade civil permaneça reagindo, não apenas contra esse discurso específico, mas contra essa política cultural como um todo. Nenhum governo democrático pode ter como meta o controle das artes, nem como bandeira uma guerra cultural contra as pessoas que pensam diferente. Em momentos como esse, ficar indiferente não é uma opção. Não existe isenção agora. As pessoas que convivem com vocês precisam saber. Não existe isenção agora. Outro episódio bastante caro para essa... Por que a gente precisa... Por que eu começo trazendo a Amanda Palha para falar que a nossa luta é... vocês gays sujos, né? Vocês querem desregular o sexo, vocês querem tomar para si o desejo, vocês querem destruir a família. E a gente tem que falar, sim, exatamente. O que mais? E aí eu tô falando isso porque é o seguinte, eu tô vendo que tem muita gente aqui que já foi meu aluno. No meu curso existe uma aula chamada O Amor como Construção Social. E lá existe um slide, um intermeio do curso, no qual eu me detenho sobre um capítulo chamado O Amor que Desafiou o Capital. Então, nesse slide, eu vou para São Francisco, sem censura, gente. Não tô brincando. Nesse slide, eu vou para São Francisco no final dos anos 60. E eu... Posso ir? Tá. Eu acho que é uma área de energia pesada aqui, ó, que cancela o microfone. Vou ficar à esquerda. Estou fazendo um pouquinho de stand-up comedy, porque a galera tá sentada há 1 hora. Bom, e aí, nesse slide em específico, eu me detenho sobre o final dos anos 60 nos Estados Unidos. E aí eu me detenho sobre esse slide para contar para vocês que um cara chamado Jefferson Poland... eu vou começar de antes, perdão. É o seguinte, então, se a gente chegou nos anos 60, a gente acabou de passar por Primeira Guerra Mundial,
Uma corrida armamentista, resultado de dominação sobre as colônias da África, de guerra sobre as colônias da África e de alinhamento perigosíssimo das potências europeias. Corta para 2020, tá? E do assassinato de uma pessoa importante, Franz Ferdinand, que agora a gente poderia talvez localizá-lo no Oriente. Bom, então, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que é uma continuação da primeira, né? Chamar de segunda é colocar numa caixinha e fazer a gente não enxergar, que é só uma continuação dos resultados da primeira. E aí a gente chega na Terceira Guerra Mundial, que ninguém chama de terceira, chama de Guerra Fria. Que foi quando os vencedores da Segunda Guerra Mundial, que eram os comunistas, que tinham varrido os nazistas da Europa, e os Estados Unidos, que jogou uma bomba e destruiu, 2 bombas e destruiu o Japão. Então, os vencedores da guerra traçaram uma linha imaginária no mundo, que depois ia ter um muro mesmo, em Berlim, traçaram uma linha imaginária do mundo e falaram, desse lado para cá, vocês começam a ver quem tem a capacidade de fazer o ser humano feliz, e desse lado para cá a gente começa a ver, né, a corrida de quem consegue fazer o ser humano mais feliz, né? Qual é o sistema que consegue dar plenitude às necessidades humanas? And may the best woman win! E aí começa uma competição entre capitalismo e comunismo. Bom, aqui, essa aula que eu dou lá no meu curso chama O Amor como Construção Social. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. Do lado capitalista, está acontecendo... Fecha o olho todo mundo. Gente, eu tô vendo quem tá de olho aberto. Né? Se eu tô mandando fechar para fechar. Tá. Agora, fecha, Anjo. Porra. Agora, fecha você também. Agora eu quero que você imagine dona de casa norte-americana nos anos 50. Abre o olho. Ela veio com aspirador de pó, máquina de lavar, criança, 2 carros, 2 filhos, nosso apartamento, fim de semana, né? Ela veio com tudo isso. Porque do lado capitalista do mundo, amar é consumir. Do lado capitalista do mundo, uma família feliz é uma família que consome desesperadamente, que tem 2 filhos, um apartamento, uma casa no sítio, que tem 4 quartos em casa, 2 carros, que tem um monte de utensílio doméstico, tarará, 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 tarará. E eles fazem isso porque em metade do mundo eles não comercializam. E como a roda do capitalismo vai girar? Ela só vai girar se você ensinar as pessoas que elas precisam ter 22 calças jeans. Porque é só metade do mundo. Ela só vai girar se você ensinar as pessoas que felicidade é 2 carros. Felicidade é 2 casas. Felicidade é um aspirador de pó. Felicidade é consumo. E aí fica o chamado. Como são as canções de amor e as narrativas amorosas da União Soviética? É uma lição de casa. Bom, então, desse lado de cá, eles começam com esse discurso de que a família consome, né? E de que a família é o pilar da nação, e de que a família é a possibilidade de felicidade, etc. Beleza. Durante os anos 60, a gente vai ver o levante de todo mundo que falava, olha, lindo o comercial de margarina, mas eu não tô nele, porque eu não tenho dinheiro para consumir. E se felicidade é consumo, a minha vida é uma bosta, eu sou um infeliz. Porque eu sou preto, porque eu sou trabalhador, porque eu sou LGBT e porque eu estou na periferia. E porque eu sou mulher. E aí começam os movimentos, vai começar no mundo os movimentos de emancipação dessas pessoas do lado de cá. As mulheres, os negros, os trabalhadores, os estudantes, os LGBT... Eles vão lutar para falar, lindo o seu comercial de margarina, eu só não estou nele. E tem uma foto que eu uso para dar esse slide, que é uma foto do sul dos Estados Unidos, de um outdoor escrito, um outdoor de uma loja, tipo a Havan, uma loja de departamento. Estou dando um exemplo da minha cabeça, não estou querendo dizer nada. E aí, no outdoor da Havan deles, está escrito, There's no place like America today. Né? Não há lugar como a América de hoje em dia. E aí tem um pai dirigindo, de paletó, gravata, terno, chapéu. Tem a mãe do lado dele.
de vestido, casaco, echarpe, chapéu. Tem uma filhinha e um filhinho, de vestido, echarpe, paletó, casaco. Você fala, gente, eles vão assar dentro do carro. Tanta roupa que eles estão usando. Então, esse é o outdoor. E na frente do outdoor, estava tendo um opening, como fala isso em português? Uma oferta para uma vaga de trabalho de balconista. E a fila dá a volta no quarteirão. E todo mundo que está na fila é preto. E todo mundo que está no cartaz é branco. Então não existe lugar como a América de hoje em dia para você. Porque para a gente é opressão, é violência, é censura, é silenciamento, é miséria, é humilhação. E aí, quando no final dos anos 60, a gente vai ter um movimento de contracultura da cultura norte-americana. O Burroughs, o Allen Ginsberg, o Jack Kerouac, são alguns expoentes lá nos Estados Unidos lutando por uma cultura diferente. Uma cultura de ir e vir, uma cultura de amar, uma cultura de apontar e falar, tá errado, é crime. E essa contracultura toma os jovens de tamanha proporção que os Estados Unidos vão perder a sua primeira guerra mundial, a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos perderem a guerra do Vietnã é porque a população jovem falou, enfia o petróleo no cu. Eu, jovem, quero saber de sexo, drogas e rock and roll. Se todo mundo estiver preocupado com sexo, drogas e rock and roll, o capitalismo ruim. Vou explicar. Bom, esse episódio, né, do Jefferson Poland é quando ele está na Baía de São Francisco e está tendo um festival de música hippie, né, dos beatniks, dos anarquistas, e tem uma banda tocando e tal, e eles estão lá usando muita droga. Imagina o Woodstock, né? Só que antes do Woodstock. Aí eles estão lá usando droga, dançando, beijando, fudendo, trepando. E aí, de repente, uma música, que era uma música que o Jefferson Poland adorava, e o Jefferson Poland era um líder para essas pessoas, ele, que já estava sem camisa, arranca a calça e corre pelado para o mar. Todos os amigos dele começam a arrancar sutiã, camisa e correr pelado. E de repente, o festival, inclusive o baterista e o guitarrista da banda, arrancam a roupa e correm pelados. Então, virou um bacanal no mar, onde todo mundo estava pelado, cantando e dançando. A mídia está lá, a mídia fotografa e documenta esse episódio ao extenso, e a ideia da família tradicional norte-americana é, a gente perdeu. O capitalismo vai acabar. E o capitalismo acaba com a desregulação do desejo, do corpo, do casamento e da família por causa disso aqui. Temos alguém formado em direito aqui presente? Temos advogados? Temos, vários. Então vamos lá, pessoas formadas em direito. Euzinha, dona Rita. Qual é o seu nome, Anja? Mariana. Posso me casar com Mariana? Gente, responde, vocês estão mortos? Obrigada. Então posso me casar com Mariana, beleza. Então não cansei da Mariana, seu nome? Everson. Alô, me divorcio. Posso me casar com Everson? Pode. Tá. Posso me casar com Everson e Mariana? Ai, pera. Então deixa eu ver se eu entendi. Seu nome? Caio. Posso abrir uma empresa com Caio? Pode. Não cansei. Seu nome? Luiz. Posso abrir uma empresa eu e Luiz? Pode. Eu, Luiz e Caio? Pode. Eu, Luiz, Caio e Kaique? E Caio? E Carol? Entendeu? Eu posso abrir uma empresa com você. É só deixar no contrato da empresa o que vai acontecer se a empresa, né? Quem fica com o quê? E por que eu não posso casar? Com ela, com ele? Porque se eu casar com todo mundo, e se o amor for livre, não existe mais herança. Porque de quem que vai ser a padaria dele? Ele é meu marido. E a borracharia dela? E a pastelaria?
E se o amor for, e se o útero da mulher não for propriedade do Estado? E se o útero da mulher não for propriedade do marido? E se o corpo da mulher não for a fábrica de trabalhadores? Acaba a propriedade privada. Porque não tem para quem passar a herança. Alô, alô, vocês sabem que o nome disso é esperança. Isso que vocês estão sentindo agora chama esperança. Isso que vocês estão sentindo chama, nossa, será que tem tanta gente assim, pensando exatamente tudo que eu penso, querendo o que eu quero, disposto a lutar pelo que eu estou disposto? O Ernest Hemingway, gente, eu sou professora de literatura, só sei falar disso. O Hemingway, ele tem uma frase, o Hemingway viu, né, a ascensão do nazismo, do fascismo. Uma vez perguntaram para o Hemingway, você é comunista? Ele falou, não, eu sou antifascista. E aí o repórter falou, desde quando? E ele fala, desde quando eu entendi o que fascismo era. E o Hemingway, ele tem uma outra frase que, na guerra, importa muito menos contra quem você está lutando e muito mais quem está lutando do seu lado. Então olhem para o seu lado e vejam que vocês não estão sozinhos, vocês nunca estiveram, e de que essas ideias da rede social, e de que essas ideias do isolamento, e de que essas ideias da polis, onde o deslocamento é tão caro, onde a possibilidade de integração é tão nula, onde a possibilidade de troca e de discurso estão sendo acirradas e apagadas, saibam que isso é um projeto, e a desesperança é um sentimento reacionário. A gente precisa estar munido de esperança e munir as pessoas à nossa volta de esperança. Ser radical é fazer com que a esperança seja possível muito mais do que com que o desespero seja convincente. Para encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a galera da Casa 1.